Por quê? Porque isso é muito sério. Jeremias 23:32 está explícito aqui, ó. Olha o que Deus está falando. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Eles não estão fazendo benefício para o povo, eles só estão fazendo a vontade do diabo, estão fazendo o povo errar. E o povo está naquela, o povo não lê Bíblia, o povo não ora, o povo não jejua. É mais fácil receber uma visão, um sonho de um profeta do que pegar a Bíblia e ler, como eu li lá em Hebreus capítulo 1, verso 1. E tendo Deus falado de muitas maneiras, várias vezes, aos pais pelos profetas, ou seja, falou aos antepassados pelos profetas, Deus sempre enviou profeta com essa finalidade, chamou o povo ao arrependimento. Agora ele fala através de seu filho, a Bíblia está dizendo, nesses últimos dias, nos falou através de seu filho. Leia Hebreus capítulo 1, verso 1, está escrito isso. Olha, irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde Satanás tem enganado demais. Aonde Satanás ele tem usado o nome de Deus, o diabo não vai chegar e vai falar, eu sou Satanás, eu estou pregando, olha, eu sou o diabo. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai vir com a palavra, pega-se uma placa de igreja, coloca ali na frente da igreja, fala de Deus, tudo bonitinho. Mas se você for puxar a vida desses homens, dessas mulheres, eles não têm vida com Deus. Eles não vivem uma vida de oração. Eles não leem a palavra de Deus. Eles são pessoas contendenciosas, são pessoas que brigam, são pessoas que são más, são pessoas que se pisar no dedo deles, eles voam em você, batem em você, eles xingam você. São pessoas que têm coragem, se estiver passando uma senhora num caixa de um supermercado com a sacola pesada, eles não dão vez, eles não têm amor no coração. E estão lá profetizando, estão lá falando em nome de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Jesus ele diz: o falso profeta é conhecido pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dá fruto bom. O falso profeta, aquilo que ele fala, não quer dizer que é aquilo que esteja dentro dele. Você tem que ver as atitudes desse homem. Esse homem, talvez ele bate na mulher, talvez ele espanca a mulher, xinga a mulher, talvez ele bate e espanca os seus filhos, mas lá na igreja ele é um santo. A palavra de Deus está falando, ó, eles contam sonhos mentirosos e fazem errar o meu povo com leviandades, com mentiras. Olha o que diz, ó, fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Não traz proveito. Por exemplo, quando eu e minha esposa a gente foi casar, por exemplo, veio um profeta lá do quinto dos infernos. É isso mesmo, irmãos. Lá do quinto. E aí ele disse o seguinte: olha, falou para minha esposa que o meu casamento, mas o dela não era não era de Deus, entende, irmão, isso? Sendo que a palavra ela diz que você não pode casar com uma pessoa que esteja no jugo desigual. Eu vou pela palavra, eu não vou por boca de homem. Eu vou por Deus, por aquilo que Deus fala. A Bíblia fala que jugo desigual vai dar errado. Mas quando você tem um jugo igual, a porcentagem de dar certo é muito grande. Então eu já servi a Deus, minha esposa já servia a Deus. Então, quando a gente tá no mesmo jugo, quando a gente teme a Deus, por mais que as personalidades elas sejam diferentes, você temendo a Deus, você em primeiro lugar, quando acontece alguma coisa que não está planejado, alguma discussãozinha como todo casal tem, a gente sempre vá e pede direção para Deus, temendo a Deus. Então, provavelmente não vai dar errado. Mas se você casar com uma pessoa com jugo desigual, vai dar errado. Por quê? Porque não segue as mesmas coisas que você. Então o que acontece? A gente já estava na presença de Deus, eu estava na presença de Deus, ela também estava. E aí vem esse profeta e ele diz o seguinte, que a minha família não gostava dela. E aí eu já pensei logo da seguinte forma: como? Uma pessoa que nunca viu a outra não gosta da outra. Não existe isso. Uma pessoa nunca viu a outra e não gosta da outra. Aí eu falei: falso profeta. É falso profeta. É o falso profeta. São os falsos profetas, irmãos, que estão rondando por aí, que anda de um lugar para o outro. Não tem, a vida dessas pessoas são destruídas. A vida dessas, pode reparar, todas as pessoas saem profetizando, sai falando profetada e mais profetada para a vida dos outros, não sabe nem o que está falando, irmão. Cuidado, nem toda visão é de Deus. Nem todo sonho é Deus que está falando. Eu me lembro que Deus ele falou com Moisés ou com Abraão, se eu não me engano agora, foi só 5 vezes. E nesses últimos tempos, Deus está falando toda hora, toda hora, toda hora. Deus não fala assim, irmão. Deus fala com quem tem comunhão com Ele, com quem vive uma vida de oração, de entrega total, de renúncia, de abnegação. Deus não fala desse jeito. Olha o que diz aqui, ó, em Ezequiel. Olha o que está esperando esses profetas, ó.
13:2, ó, filho do homem, ele está falando com Ezequiel, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizando exprime, como diz o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Eles falam aquilo que vem do coração, aquilo que vem no coração deles, eles passam para fora, eles nem buscam confirmação de Deus. Olha o que diz o 3, ó, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Eles não veem nada. E é como eu disse lá no outro vídeo, eles comem macarronada, frango assado no domingo e ainda tem coragem de subir no altar e falar que Deus mandou falar. Eu vi, ó, Deus mandou falar. Mentira. Profecias que nunca se cumprem. Profecias que nunca se cumprem na vida das pessoas e as pessoas andam dispersas, as pessoas andam cegas de um lado para o outro. Como a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, que o Espírito afirma expressamente que nesses últimos tempos muitos seriam enganados por espíritos enganadores, dando ouvido a mentiras. Então, a palavra de Deus está dizendo, ó, sem nada ter visto, eles profetizam pelo seu próprio espírito. Versículo 6, ó, tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, esperam o cumprimento da palavra. Ou seja, eles jogam a palavra ao vento e vê se cumpre. Se cumprir, foi Deus que falou. Se não cumprir, aí eles não querem nem saber. Eu me lembro muito bem nessas eleições aí passadas aí, ó. Muita gente profetizou. Deus me mostrou que vai acontecer isso. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não se cumpriu. Por quê? Porque não foi Deus que falou. Deus não está em política, meu amado. Deus não está envolvido em política. Deus não está nesse negócio. Olha o que diz, ó, versículo 7. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando disseste o Senhor disse, sendo que eu tal não falei, ó. Ele está falando, vocês estão tendo visões falsas. Vocês estão tendo adivinhação mentirosa. E ainda dizem que eu falei. Deus vai ter um acerto muito grande com essas pessoas. Olha o que diz o 8. Ó, portanto, assim diz o Senhor Deus. Como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Deus é contra esses falsos profetas. Esses falsos profetas, eles agem da seguinte forma. Eles mandam um áudio no WhatsApp e aí sai falando. Até falam em línguas. Falam em línguas e aí mandam. Sai espalhando para um WhatsApp de um, aquele irmão que não tem discernimento, ele pega e sai espalhando para o outro. Irmãos, é muito sério. Deus me revelou, irmãos. Deus me revelou em oração. Não foi de qualquer jeito, não. Tem pessoas que não são crentes. Preste bem atenção. Você que é espiritual vai saber disso aí. Você vai entender e vai ver que eu estou falando a verdade. Tem pessoas que não são crentes, estão gravando áudio gravando áudio no celular, falando até em línguas e mandando para as pessoas áudio como se fosse Deus falando através da boca daquelas pessoas. Ímpios fazendo chacota de crentes, usando o nome de Deus, e os irmãos com falta de discernimento pegam esses áudios e sai espalhando, sai fazendo a vontade do diabo. Irmãos, não faça isso. Pegue uma palavra de Deus da Bíblia e posta no WhatsApp, posta no Facebook se você tiver Facebook. Eu, graças a Deus, eu não tenho. Mas posta no Facebook, posta no Instagram a palavra de Deus. Não sai espalhando áudio que você não sabe de origem, da onde vem esses áudios, não. Não sai espalhando esses áudios porque você não sabe a origem desses áudios. E você fica espalhando, você tá ajudando a fazer as pessoas, eu não, porque eu tenho minha fé firmada em Cristo. Graças a Deus já estou maduro espiritualmente. Mas você fazem novos convertidos ficar com medo. Você coloca medo, terror nas pessoas através desses áudios. Como eu disse lá no outro vídeo lá, teve um profeta desses aí que profetizou que lá no Ceará ia ter uma catástrofe. Um tornado, ia chover muito, ia inundar a Fortaleza, acabar com o Ceará. Ficou 4 anos sem chover. 4 anos de seca. Parece que Deus ele fez de propósito para que esse falso profeta fosse desmascarado. Mas ficou 4 anos sem chover. Isso aí quem disse foi um amigo pastor meu que mora lá no Ceará. Ele falou, ficou 4 anos sem chover. Agora olha para você ver como é perigoso soltar palavras ao vento. Falar, Deus disse, é muito sério isso, irmãos. É muito sério você chegar naquele grande dia e Deus dizer o seguinte, vem cá, deixa eu te falar, chega aí, faz favor. Lembra aquele dia que você ficou falando aquelas coisas lá? Eu não mandei você falar.
Eu já vi casamentos destruídos, irmãos, de pessoas que se autodenominam profetas. Aí vai lá e fala, ó, esse casamento é de Deus. Fala ali meia dúzia de línguas e fala, ó, esse profeta, esse casamento é de Deus. Aí daqui a pouco o marido tá ó, na esposa, ó, batendo na esposa, espancando a esposa e não fica junto. Por quê? Porque nunca foi de Deus. Às vezes a mulher casa com uma pessoa que não tem o mesmo jugo, não é jugo igual, não serve a Deus. E aí entra numa enrascada, por quê? Porque ao invés de buscar na Bíblia, não, foi buscar no profeta. E aonde muitos têm enganado. Aonde a palavra de Deus diz lá, ó, aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 4, olha o que Deus ele fala. Olha o que Paulo ele fala para Timóteo, ó. 2 Timóteo 4:2, ó, prega a palavra, insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, ou seja, ensinamento, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro no ouvido. Irmãos, o povo não quer a palavra de Deus, me perdoem, mas o povo está tão acostumado com esses profetas do Brasil, que só profetizam mentiras, que na verdade não traz proveito nenhum. Por quê? Porque quando o profeta ele profetiza e ele não traz uma palavra que vai tocar no coração daquela pessoa, que vai fazer com que aquela pessoa ela saia ali da igreja refletindo, pensando, nossa, eu preciso de mudar, eu preciso de melhorar. Minha vida não está bem com Deus. Eu preciso de me consertar nessa parte. A gente não vê palavra mais assim. A gente só vê palavra, ó, Deus ele vai fazer isso na sua vida, ele vai te dar uma mansão, ele vai te dar um carro. Olha, Deus manda te falar e Deus manda papapai, pipipi, papapó e nada acontece. E as pessoas ficam nessa. As pessoas, hoje os falsos profetas, irmãos, me perdoem, mas eu tenho que falar, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser claro. Se eu não falar, eu pago por aquilo que eu não falar. Hoje os falsos profetas, eles trabalham muito em cima das necessidades das pessoas. O Brasil é um país que vive um grande índice de desemprego. Então, se a pessoa ela bater em cima da tecla de desemprego, falar que você vai ficar rico, que você vai prosperar, é lógico que Deus prospera, mas nunca no sentido de barganha. Você nunca deve ir por... Quem age assim é estelionatário, que fala que se você ganhou algo, vem cá que você vai buscar, mas sempre te pede algo em troca. Quem age assim é estelionatário, irmãos. Tenha discernimento, pelo menos um pouco. Então Deus ele prospera, mas como Deus prospera? Quando há sinceridade em seu coração, não que você... Porque eu percebo que a maioria das pessoas, por exemplo, que ofertam, que dizimam, é no sentido do interesse. Se você falar, ó, traga, Deus não vai dar nada para você não. Isso aqui vai ser um ato de amor. Ninguém oferta, ninguém dizima na igreja. Então, irmãos, as pessoas fazem algo interessados. Eu tenho um outro entendimento a respeito de dízimo, mas isso não convém eu falar aqui. Mas, por exemplo, a oferta, ela tem que ser de coração. Eu não posso impulsionar você a dar uma oferta prometendo que Deus ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. E se ele não te dá? E aí? Como é que eu fico com você? Então, irmãos, é isso. A palavra de Deus, ela é reta, ela é pura, ela é sem mistura. Nós é que estragamos a palavra de Deus. Deus ele está muito chateado. Deus ele está muito triste com esses falsos profetas. Ele fala em Jeremias, ele fala em Deuteronômio, ele fala em Ezequiel, ele fala o quê? Que ai desses profetas. Ele vai acabar com esses falsos profetas. Por quê? Porque são homens que estão fazendo errar o povo de Deus. A Bíblia diz, Jesus fala, deixai-os. Jesus falou uma vez Jesus falou algo certa vez, e aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram o seguinte, mestre, os fariseus ali escandalizaram com a palavra que o Senhor falou. Jesus falou assim, ó, toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. E ele diz assim, deixai-os, são guias cegos de cegos. Ou seja, são guias cegos guiando outro cego. Aí Jesus fala assim, se um cego guiar o outro, o que acontecerá? Ambos cairão do barranco, ambos cairão no buraco. Então por quê? Um cego, ele está andando, ele não consegue ver nada, ele não consegue enxergar nada. E ele está andando, ele tá guiando outro cego, vai cair todos os dois. Imagina dois cegos passando numa avenida, um guiando o outro. O que não vai acontecer? Então é mais ou menos isso. São pessoas que não têm o entendimento da palavra de Deus. São pessoas que não foram chamadas por Deus, porque pastorear é chamado. Pregar o evangelho é para todos. Mas
pastorear, o ministério de pastoreado, de você pastorear ovelhas, é um chamado. Não é todo mundo que foi chamado para ser pastor. Não é todo mundo. Alguns foram chamados para ser evangelistas, outros outras coisas. Nem todos têm a mesma função. Nem todos têm a mesma sabedoria de trazer uma palavra de conhecimento, trazer uma palavra de ciência, trazer uma profecia para fortalecer o povo, uma profecia para repreender, para corrigir, como Paulo fala aí para Timóteo, repreende, corrige, exorta. Não, hoje nós vemos só coisas boas, agradáveis, que agrada a carne, o emocionalismo. As pessoas, alguns inclusive fazem até cursos de psicologia para mexer com a mente do ser humano, para tocar no coração do ser humano, porque o ser humano em si, ele carrega consigo um sentimento, ele tem dentro de si um sentimento. Então, muitas das vezes, esses homens trabalham em cima de sentimentos. Para quê? Para dispersar o povo, para fazer o povo desencaminhar do verdadeiro evangelho. Irmãos, entenda a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, busque o entendimento do Espírito Santo. Não permita que essas pessoas enganem vocês. Vocês são pessoas racionais, vocês são pessoas inteligentes, vocês são pessoas que sabem buscar a Deus. Então busque o verdadeiro ensino do Espírito Santo. Não vá pelas pessoas, não. O diabo está enganando demais nesses últimos tempos. Vá por aquilo que a palavra de Deus fala. Vá pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, como Hebreus 1:1 diz. Tendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos antepassados pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Jesus está voltando. Não há mais tempo para ser rico na terra, para ter casa, para ter carro. Não tem mais tempo para isso. Se você quer ter, amém, mas não se apegue nisso não. Que isso não seja o Senhor da sua vida. Que Jesus Cristo ele venha a ser o Senhor da sua vida. Espere pela vida eterna. Espere pelo reino de Deus. Não espere por nada dessa terra, porque nada dessa terra entrará no reino celestial. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus.